Flamengo procurou o Fluminense tentando contratar o centroavante Pedro. Fez uma proposta, o Fluminense não gostou da proposta e o Flamengo falou, estou me retirando da negociação. Aí agora, no início da noite, a gente está vendo aí o site do Fox Sports, o Anselmo Góes, que é colunista do jornal O Globo, disse que o Pedro já teria comunicado à diretoria do Fluminense, está aí, ó, Pedro quer jogar no Flamengo e pede ao Fluminense para liberar. O que o Pedro, o staff do Pedro, teria comunicado à diretoria do Fluminense que ele gostaria de ser negociado com o Flamengo. Eram duas coisas que impedem, são duas coisas que impedem um jogador de sair. Primeiro, o dinheiro, e depois se ele não tiver vontade. Agora, o Pedro dizendo que tem vontade de jogar no Flamengo, a coisa muda um pouco de figura, né, Pascoal? Mas tem uma multa, né? Tem uma multa. Tem uma multa. Aí o Fluminense tem que conversar. O Fluminense só tem 50% do valor final, né? Porque... Isso dá mais ou menos, no contrato, 45, 50 milhões de euros, não é isso? Não, esse 50%? Dá 25 milhões de euros, porque a outra metade não é do Fluminense. Quer dizer, 50% dá 25 milhões de euros. 25 milhões de euros. Ao que eu sei, o Flamengo chegou a oferecer 12 milhões de euros. E mais o Berrio e o Trauco. O que eu sei do valor de dinheiro são 12 milhões de euros. Mas só o Fluminense disse não. Então, mas só um ajuste do que eu sei da multa rescisória para fora é 50, dentro é 40. Então o Fluminense teria direito a 20 milhões de euros, que é dinheiro de mais 100 milhões de reais, né? Quase. É uma quantia que deve ser Agora, se chegou a 12, pensada. gente, chegou a 12 mais 2 jogadores, vamos calcular aí uns 14 milhões com os 2 jogadores, vamos calcular, dá pra gente calcular mais ou menos 14 isso? mais 2 jogadores. 12,5 com Berrio e Trauco, uns 14, 15 milhões de euros. Então, mas tá aí faltando pouco. Então, mas aí a questão não é o chegar nos 20. O Flamengo queria comprar parte desses 20, para não ter que chegar aos 20. Então, ficaria sócio do Fluminense. Que para o Fluminense, vamos olhar com duas óticas diferentes. Uma, para o Fluminense hoje receber 70% desse valor, se a gente está falando de 14 milhões de reais, de euros, desculpa, em relação ao Pedro, ele ficaria com 30% dos 50. Então vamos dizer Dá assim, entre 56 e 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. Aí o torcedor vai falar assim, poxa, o Pedro só por 60 milhões? Não, 60 milhões da parte que o Fluminense tinha. Se o Fluminense tinha 100 milhões e ele vender 70%, então 70 milhões no caixa. Ele fica sócio da operação dentro dos 50 milhões, dos 50%, um pedaço lá na frente. Porque amanhã o Flamengo vende para o Real Madrid, que o Fluminense entenderia que ele poderia fazer essa venda direta. Na sua cabeça, o Flamengo ficaria com no total uns 25, 30%, Pedro. No total dele. Não. Fica com 70, 30. No total do Pedro. Né? Então aí fica Fluminense, Flamengo é outra parte. O Flamengo ficaria com 35 do Pedro, 75% da operação, Fluminense com 15 e o Arte Sul com 50. Então, aí o Fluminense diz, não, tem que pagar a multa integral e eu repasso ao Arte Sul, que é o meu sócio na operação. E aí é o que ele está batendo o pé. De tudo isso que eu estou ouvindo, estou lendo, e o Anselmo é um cara super bem informado no jornalista. Raramente ele erra. O Anselmo ele é super bem informado. Agora, eu só temo o seguinte, a relação das duas diretorias é muito boa. Se há algum tempo, e na semana passada, há 6 dias, nós tivemos com o Marcos Braz na Gávea, na transmissão do Jogo Treino, e ele disse ao Flávio Nick na entrevista, não, nós estamos retirando a possibilidade de proposta porque o Fluminense não quer fazer negócio a não ser pelo valor da multa. E pela boa relação com o Mário Bittencourt, que é meu amigo, presidente do Fluminense, nós estamos saindo. Se, pela notícia do Anselmo Góes, o Flamengo correu no jogador para seduzi-lo com um valor muito maior salarial e em dia que ele vai receber no Flamengo, essa relação vai estremecer. Não, pera um pouquinho. Como é que o Fluminense vai perguntar pro Flamengo, o Flamengo pro Fluminense e o jogador não é comunicado? Não, peraí, mas primeiro você... O jogador tem que ser comunicado. Tudo bem. O Pedro, o Flamengo nós temos interesse em você e a proposta que nós temos para você. Mas você procura quem primeiro na relação aí? Geralmente, você pode discutir se é correto ou não. Geralmente,
inflexivelmente ao jogador. Você precisa saber se ele quer ir. Perfeito, mas quando você se o jogador não quer ir, você não vai tentar fazer a proposta para o clube. Mas quando você tem uma relação comercial com outro clube. Isso. Não é você melhor está tirando, você o Flamengo disse que não faria que estaria retirando a proposta que ele fez ao Fluminense. Sim. Perfeito. Porém, o Pedro já foi consultado e acha que a proposta que ele recebeu do Flamengo é legal. Agora, o que eu acho difícil... Ele tem o direito de... Ele tem o direito de escolher. Ele tem o direito de escutar. Ele é um profissional. Ele tem obrigação de escutar. Obrigação. Tem obrigação. Aí ele vai escolher qual é o caminho dele. Agora, acho delicado, como o Pedro dizia assim, eu quero sair. Sabe por quê? Porque quarta-feira que vem, domingo que vem, ele pode jogar pelo Fluminense. Como é que ele vai olhar para o torcedor do Fluminense? Porque o negócio não está feito. O negócio não está fechado. O Flamengo não chegou nos números que o Fluminense quer. Às vezes, por que é que faz isso? Aí você vai perguntar, mas por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Fez isso porque dá um passo adiante. Eu quero ir. Fluminense se vira para se acertar. Ele sentiu que o Fluminense ia fazer jogo duro, movimentar. Se vira para se acertar com o Flamengo, eu quero ir. Exatamente. Acho delicado o Pedro fazer isso. Muito delicado. O expõe. Porque o expõe, ele está exposto, espera a conclusão do negócio, pode dizer internamente, me agrada muito a proposta. Todo jogador, todo cara que jogou aqui sabe como é que funciona. Então, você quer ir? Quero. Para você isso aqui, te interessa? Pô, me interessa muito. Mas vocês têm que conversar com o clube. Conversa lá com o Fluminense, eu não quero fazer nada errado com o Fluminense. Vocês vão lá e conversam com o Fluminense. Aí vai lá e conversa com o Fluminense. Aí o Fluminense, não quero. Aí o jogador chega no Fluminense e fala assim, eu acho legal, pra mim interessa, hein? Mas deixa interno. Você expor isso, você se expõe demais.